Olha, a notícia do dia, tá em todos os jornais. O cunhado do Vorcaro foi preso tentando fugir do Brasil. Olha, o caldo está engrossando, o cerco está fechando em relação ao entorno do Vorcaro e a chance de uma delação premiada dele ou dos seus parentes acontecer e isso derrubaria a República começa a ficar bastante grande. A questão é, essa briga do Toffoli com a Polícia Federal é com qual banda da Polícia Federal? É a banda podre que serve esse executivo nefasto e o Supremo ativista? Ou é a banda boa que quer voltar aos áureos tempos da Polícia Federal e investigar afinco tudo isso que não tem mais como esconder? Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Cunhado de Daniel Vorcaro tenta fugir do país e é preso pela PF. É isso mesmo. Fabiano Zettel, cunhado do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido pela Polícia Federal nesta quarta-feira, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. A abordagem ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no momento em que ele se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo a PF, Zettel foi retido para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A informação repassada é de que ele não permanecerá preso e deverá ser liberado após a conclusão das diligências relacionadas à operação. Jornalista militante chama de bizarra a atitude de Toffoli e diz que o ministro começa a levantar suspeitas. É isso mesmo. A atitude do ministro Dias Toffoli é sim extremamente suspeita. Mesmo a mídia militante já se insurge contra essas decisões absolutamente sem nexo. Nesse sentido, Leonardo Sakamoto do UOL chegou a dizer que Toffoli começa a levantar suspeitas. Assista até o final porque eu te garanto que mesmo que você esteja já dormente com o número de escândalos que acontecem diariamente no Brasil, esse aqui vai te indignar, vai mexer com você. Dias Toffoli acaba de escancarar de forma inequívoca que ele está protegendo o Banco Master. Sim. Ué, Gustavo, mas ele acabou de autorizar uma busca e apreensão contra o povo envolvido no Banco Master, contra o cunhado do Vorcaro? Calma que você vai entender. A Polícia Federal pediu, que agora eles são obrigados a pedir a autorização do Dias Toffoli desde que ele sequestrou a investigação para si e blindou essa investigação. Bom, então a Polícia Federal, que quer realmente averiguar esses crimes e punir os responsáveis, é obrigada a pedir autorização para ele. Então eles enviam para o Dias Toffoli um requerimento de busca e apreensão explicando, se baseando o porquê que essas pessoas e esses lugares precisam sofrer busca e apreensão, até mesmo prisão. Dias Toffoli é colocado numa situação então muito complicada. Nós sabemos que ele quer proteger esse pessoal do Banco Master, afinal de contas saiu na imprensa que até os irmãos e o primo dele estão envolvidos. Mas ele não pode negar a busca e apreensão, afinal de contas ia pegar muito mal. Imagina ele negar, sair na imprensa que o Dias Toffoli negou mais diligências da Polícia Federal para investigar esse caso. O que ele faz? Ele faz algo que nunca foi feito antes. Ele autoriza as buscas e apreensões, mas em um prazo de 24 horas. Isso não existe. Isso nunca foi feito. Sabe por quê? Porque para se organizar uma busca e apreensão, você precisa de dias para fazer isso. Sem falar que nós estamos falando de 42 grupos de policiais federais que iriam fazer essa busca e apreensão. São 42 equipes que teriam que ser enviadas no mesmo horário, às 6 horas da manhã. Só que aí vem o problema. Se o requerimento é autorizado, vamos supor, 6 horas da tarde ou 5 horas da tarde, a busca e apreensão só pode acontecer às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então fica menos de 24 horas. Nós estamos falando aí talvez de 10, 12, 14 horas. Dias Toffoli deu uma autorização que seria humanamente impossível de ser executada, já pensando que quando essa busca e apreensão fosse feita, ele poderia anulá-la porque não seguiu o seu comando de 24 horas. E aí tá aqui, ó. Toffoli reclama da demora, porcaria. Toffoli reclama da demora da PF para cumprir mandados contra Vorcaro e pessoas ligadas ao Master. Reclama?
É simplesmente impossível que a Polícia Federal fizesse, tá aqui o número, ó, fizesse 42 mandados de busca e apreensão. É simplesmente impossível, não teria como. Nem o FBI, nem a equipe Delta que sequestrou lá, que pegou o Maduro, que capturou o Maduro, nem eles seriam capazes de fazer isso. Dias Toffoli trabalhou aqui para blindar o pessoal do Banco Master mais uma vez. Calma, calma, que piora. Depois que foi concluída a busca e apreensão, tudo que foi apreendido, sabe o que o Dias Toffoli mandou fazer? Aqui, ó. Toffoli determinou que documentos, bens e materiais apreendidos na operação sejam lacrados e encaminhados ao STF. Ou seja, vai tudo ficar no gabinete do Dias Toffoli. Tudo que foi apreendido vai ficar sob o controle absoluto do Dias Toffoli. Qualquer mensagem de conversas de WhatsApp que envolvam os irmãos e primo dele ficarão agora protegidos debaixo da tutela do Dias Toffoli. Isso é surreal. Isso é tão absurdo que eu faço questão de mostrar, cara. Eu não gosto desse cara. Sakamoto. Não gosto. Mas isso é tão surreal que nem esse cara aqui conseguiu engolir isso. Olha isso aqui. A minha avaliação é bizarrice mesmo. É bizarro, né, que um ministro tenha autorizado uma operação da Polícia Federal e depois tenha pedido para que todo o conteúdo apreendido pela Força Policial, que é a instituição responsável por investigação, encaminhe tudo para ele lacrado, para ele decidir o que fazer. E tá de brincadeira, né? Mas tá muito de brincadeira, né? O que o Toffoli quer com isso? É a polícia que é capaz. A polícia pegar os celulares, pegar o celular do Fabiano Zettel, pegar os dados do Vorcado, pegar os dados dos familiares, de tudo, e investigar. Do Tanuri, do Mansur, tudo, e investigar, verificar conexões. O que o Toffoli quer fazer com isso? Por que o Toffoli pediu para tudo estar lacrado e para ele? Esse tipo de comportamento começa a levantar suspeitas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Começa a levantar suspeitas? Deixa eu fazer uma pergunta. O Dias Toffoli vai sentar no gabinete dele e vai investigar todos os celulares, todos os laptops, todas as conversas, todos os e-mails? É isso? O Dias Toffoli agora ele é o investigador, ele aprendeu com o Moraes e agora ele vai investigar. A investigação é uma prerrogativa da polícia. É a Polícia Federal que deve fazer isso e não... Cara, eu não tô acreditando que ele fez isso. Dar 24 horas, depois mandar levar tudo pro gabinete dele. E sabe qual que é o próximo passo? Anular essa busca e apreensão, devolver tudo, sobre a justificativa de que a Polícia Federal não seguiu o comando impossível de ser seguido dele. Essa é a nossa Suprema Corte do Brasil. Os grandes salvadores da democracia. É tão surreal, eu fiquei chocado, porque esse aqui é o Sakamoto, gente. Lulista, o talo, esquerdista, defensor do STF. Para ele estar falando isso, é porque realmente o que aconteceu foi uma das maiores aberrações. Nós estamos falando do STF, que só produz aberrações, mas essa foi uma das maiores. Toffoli vai mandar fechar tudo, ou seja, acabou a investigação. O que aconteceu hoje foi um teatro que o Dias Toffoli organizou para ficar parecendo que ele não é contra a investigação. Não, era melhor se ele tivesse negado. Era melhor, menos prejudicial à reputação dele, se ele tivesse simplesmente negado as 42 buscas e apreensão de hoje, inclusive de um cara que estava fugindo do Brasil. Olha, a notícia do dia está em todos os jornais. O cunhado do Vorcaro foi preso tentando fugir do Brasil. Olha, o caldo está engrossando, o cerco está fechando em relação ao entorno do Vorcaro e a chance de uma delação premiada dele ou dos seus parentes acontecer e isso derrubaria a República começa a ficar bastante grande. Eu vou te contar tudo que esteve por trás dessa prisão e quais serão os próximos passos dessa história toda agora. Muito bem, olha só, esse
cunhado do Vorcaro, ele foi preso na Operação Compliance Zero, é a segunda fase da operação. A primeira prendeu o próprio Vorcaro, agora a segunda chega no cunhado do Vorcaro e, claro, busca fazer com que todos os investigados, né, nessas fraudes do Master sejam alcançados pela polícia. Então, se ele estava tentando fugir, claro, a Polícia Federal foi lá e pegou-o, porque assim ele não se torna mais alguém inalcançável durante as investigações. Algo que aconteceu, inclusive, ontem com o Lulinha. O Lulinha saiu do país e com isso está inalcançável. Nem a CPMI, nem as investigações sobre ele podem mais alcançá-lo. Então, deixaram escapar o Lulinha, mas pegaram o cunhado do Vorcaro. E ele estava indo para Dubai. Curiosamente, sabe quem também estava indo para Dubai quando foi preso? O próprio Vorcaro. E por que essas pessoas estavam indo para Dubai? Por que eles gostam tanto de Dubai? Porque Dubai é um paraíso fiscal. Dubai tem uma transparência financeira muito baixa. Curiosamente, só para vocês entenderem, não estou insinuando nada, mas apenas levantando um fato, sabe quem no Réveillon também foi para Dubai? Uma pessoa que o nome começa com M e termina com Moraes. Moraes foi no Réveillon também para Dubai. Apenas um fato, não estou dizendo absolutamente nada. Bom, o fato é que nós temos aqui, como eu mencionei, o caldo engrossando. Parece que vai ficando insustentável, né, suportar daqui para frente, né, esse caso Master sob total sigilo. Vai ficando insuportável para todo mundo, né, que o caso do Banco Master não esteja aos olhos da imprensa, seja ignorado pela Polícia Federal, seja soterrado pelo Toffoli, como se tentou até agora, seja desviado dos nossos olhos pelo TCU, como também se tentou, seja simplesmente desliquidado o banco, e ao ser desliquidado, é como se um crime de assassinato deixasse de existir, porque a vítima voltou à vida. Se o banco volta à vida, não tem crime. E com isso, eles liquidariam a todos nós ao desliquidar o banco. Então, isso cada vez vai ficando mais difícil e a chance de uma delação ocorrer vai aumentando. Pega um parente, pega outro parente, pega um, pega outro, daqui a pouco alguém fala. Daqui a pouco alguém não se segura. Daqui a pouco o Toffoli não consegue conter tudo e todos. O STF não consegue segurar tudo, o TCU, enfim, os tribunais, as pessoas envolvidas nisso não vão conseguir segurar essa história para sempre longe dos nossos olhos. Alguém falará, seja no processo ou, se não quiserem, se os julgadores não se interessarem, falarão a imprensa. Vai acabar acontecendo mais hora, menos hora. Agora, uma coisa curiosa, né, nesse caso é que o parente do Toffoli era sócio de um fundo ligado ao Master. A esposa do Moraes era sócia de um escritório que ia receber 129 milhões. O parente do Vorcaro está no meio desse rolo. E ainda dizem no Brasil que empresas familiares não dão lucro. Olha, os empreendimentos familiares, pelo menos dessas pessoas, vão de vento em popa. Não tem coisa melhor e mais lucrativa. Vamos aguardar os próximos passos, porque, como eu disse, pode resultar em uma delação. Se acontecer, cai a República. A manifestação de policiais federais sobre a atitude de Toffoli choca o país. É isso mesmo. O ministro Dias Toffoli justificou que quer fazer uma avaliação prévia do material colhido na Operação Compliance. Isso é estranho e sem sentido. Como ele pretende fazer isso? Os aparelhos celulares apreendidos precisam ser submetidos à extração de seus dados por peritos criminais especializados. É assim que funciona. Depois, investigadores fazem análise dos dados obtidos. Esse é o procedimento legal. A atitude de Toffoli parece caminhar no sentido inverso. Tem-se a impressão de que ele tenta evitar a extração das provas. Policiais ouvidos, segundo Otávio Guedes da Globo News, estão perplexos com a decisão e a sociedade está chocada. Isso é um absurdo. Veja o vídeo. Agora vamos para esse outro trecho que a Elisa citou, que essa sim interfere diretamente na investigação. Ele diz o seguinte: determino que todos os bens e materiais apreendidos por força do cumprimento da decisão, etc.,
deverão ser lacrados e acautelados diretamente na sede do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você apreendeu um celular, né? Entre outras coisas, que ali você vai extrair muitas provas, documentos, planilhas. Isso, via de regra, fica com a autoridade policial, que é quem dirige a investigação, né? Então, ele vai ali examinar. E não com o juiz. Esse que é o estranhamento. Eu ouvi policiais federais que disseram perplexos com essa decisão. Então, o que diz o gabinete do ministro Toffoli? Ele diz o seguinte, olha, o acautelamento imediato tem por finalidade a preservação das provas recolhidas pela autoridade policial e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes. Ou seja, ele diz que ele vai preservar pela polícia, trabalho que geralmente é da polícia. O Bruno Tavares tem uma apuração importante, que é o seguinte, porque o assinante pode perguntar, bom, qual a diferença de um celular, de um computador estar no STF e não estar na polícia? Então, ele explica o seguinte, os policiais explicam o seguinte, há um risco de destruição de provas, uma vez que os arquivos podem ser acessados via nuvem. Então, você tem o que está ali no celular, no dispositivo eletrônico, e você tem o que está na nuvem. Segundo os policiais, a orientação é extrair as informações assim que os dispositivos chegam na delegacia. Então, chegou o celular, chegou o notebook, a polícia já é treinada e especializada em abrir aquilo lá e pegar tudo que está na nuvem. Indo para outra instância, sem que a Polícia Federal tenha acesso, os arquivos podem ser manipulados ou mesmo destruídos remotamente. A princípio, quando você vê o ministro, o Toffoli, batendo de frente com a Polícia Federal, é o chamado, vou usar uma expressão das redes sociais, fogo no parquinho, porque essa Polícia Federal, que inclusive o Lula disse, né, a minha Polícia Federal, nós sabemos que a Polícia Federal mudou bastante. Eu também tenho amigos delegados na Polícia Federal de anos atrás, muitos já aposentados, e eles relatam que a instituição mudou muito. A questão é, essa briga do Toffoli com a Polícia Federal é com qual banda da Polícia Federal? É a banda podre que serve esse executivo nefasto e o Supremo ativista? Ou é a banda boa que quer voltar aos áureos tempos da Polícia Federal e investigar afinco tudo isso que não tem mais como esconder? Alguma briga tem ali. A questão agora, né, o quebra-cabeça, como você disse, Paula, é a gente pensar que ala que o ministro Toffoli vai provocar agora. Por que essa provocação com uma instituição que, assim como o Banco Central, deveria ser uma instituição independente para investigar? Agora, lacrar e armazenar, tá bom. Papai Noel também existe.